Com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Quero dizer para vocês que é um motivo de muita alegria, muita satisfação estar aqui, convite do pastor, por todos vocês, com essa oportunidade riquíssima, porque nós sabemos que quando nós somos convidados a trazer, ministrar algo ao coração, nós sabemos que não é de nós, não é de mim, mas sim do Senhor. Eu tenho certeza que da onde o Espírito Santo me tirou essa noite, me trouxe aqui, e Deus tem algo preparado para vocês. Como nós estamos nessa campanha do ano apostólico de Salomão, o ano da sabedoria e da prosperidade. Eu quero dizer para você que eu relutei, eu falei, eu vou trazer algo que fala muito de sabedoria, de prosperidade, mas o Espírito Santo de Deus falou algo no meu coração, assim, não, você vai fazer aquilo que eu quero, não aquilo que você deseja. E ele falou para mim que antes de nós termos sabedoria, antes de nós termos prosperidade, primeiramente nós temos que crescer espiritualmente. Então quero compartilhar algo que Deus falou muito no meu coração. Eu vou pedir para você só continuar um pouquinho mais de perto, só perante a leitura do Senhor. Está no livro de Êxodo 2. Nós vamos ler o primeiro e o segundo versículos. Você que quer acompanhar, Êxodo 2. Aleluia. Amém? E foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve filhos. Vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Amém? Pode se assentar, aplaudindo o nosso Deus. O interessante é que, para nós falarmos de crescimento, falarmos do ano de sabedoria, do ano apostólico de Salomão, nós olhamos para esse texto tão maravilhoso, o qual o povo ele está cativo no Egito. O povo nesse momento está passando por um momento muito difícil, um momento onde eles estão cativos, eles estão trabalhando um trabalho escravo. E nós vemos essa passagem e aprendemos muito. E quando nós vemos esse versículo, nós lembramos de José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, para os israelitas, levado até o Egito e vendido para Potifar. E nós vemos que ele passou pelo processo no qual ele servia na casa de Potifar, e ali naquele momento ele também foi caluniado. Naquele momento ali ele foi levantado calúnias sobre a vida dele. Ele é perseguido, é levado cativo, preso. Nós conhecemos a história. E ali na cadeia ele é usado, no cárcere usado, ali vinha sonhos, tudo um propósito de
Deus naquele momento, qual ele é lembrado no momento, lá quando o rei tem um sonho, quando o faraó tem um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e procura de alguém saber, adivinhar o que significava aquilo, mas Deus tinha um propósito com aquele homem. Ele é levado ali, fala, tem um homem que adivinhou os sonhos na cadeia, ele é lembrado naquele momento, ele é levado, ele adivinha os sonhos de Faraó. Naquele momento ele é honrado, ele é levado e ele se torna governador. Como eu disse aqui, havia 7 anos de escassez. O Egito se prepara por causa de uma revelação de um profeta naquele momento. Ali todas as nações procuravam o Egito, procuravam ir lá buscar semente, buscar alimento. Foi quando os irmãos de José é levado, eles vão até ali, mano, do seu pai, Jacó, eles são levados, e quando ele chega lá, dão de conhecer o seu irmão. Mas José não paga o mal com o mal. José paga o mal com o bem, porque ele tinha um propósito lá atrás de Deus na vida dele. Porque ele entende que não foi os irmãos dele que vendeu ele para o Egito, mas sim, era Deus que levou ele até o Egito. Porque Deus tinha um propósito preparado para ele. Ele se torna governador, se torna um homem honrado, através das suas dificuldades, de tudo que ele passou. Ele é honrado no Egito. E ali, quando passam os tempos, José morre. Faraó também, aquele rei da época, morre. Entra um novo rei, um novo faraó sobre aquela nação e comanda aquele povo. Eu posso dizer que o povo hebreu ainda pode ser chamado de povo, porque ainda não é uma nação. E naquele momento ali, o rei não conhecendo o que José tinha feito, o rei não conhecendo o que aquele outro faraó tinha feito, os adivinhamentos de José, eles colocam aquele povo cativo. O povo hebreu está naquele momento passando por problemas, está cativo, trabalhando um trabalho escravo. Mas só que tem uma diferença. Eu vou começar a dizer para você, eu introduzi algo aqui para nós entrarmos dentro dessa mensagem, porque quanto mais eles colocavam a carga de trabalho sobre aquele povo, muito mais aquele povo crescia. Quanto mais ele aumentava a carga horária de trabalho, mais aquele povo crescia. Então o faraó ele fica preocupado. Ele fala, esse povo está multiplicando. O povo hebreu está multiplicando muito dentro do Egito. É que ele não sabia da promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Essa promessa também serve para mim e para você nessa noite. Você quer viver prosperidade? Você quer viver um ano de maravilhas de Deus? Quando Deus ele fala para Abraão lá atrás, em Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe por quê? Porque lá te farei uma grande nação. Eu também faço parte dessa nação. Você que entrou aqui nessa noite, você também faz parte dessa nação. Você faz parte da promessa de Deus. Ah, mas pastor, faz muitos anos, passou muitos e muitos anos. Sim, mas nós somos filhos de Deus, que nem foi dito aqui. Nós fazemos parte dessa promessa. Talvez você entrou aqui nessa noite falando, como que nós vamos viver um ano apostólico, um ano de sabedoria, de prosperidade e crescimento. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe nessa noite para dizer para você, você já é uma pessoa próxima. Sabe por quê? Porque Deus te colocou aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite. Você é uma
uma promessa viva de Jesus nessa noite, porque você está aqui nessa noite. E quando nós olhamos esse contexto, nós vemos a perseguição daquele povo. Aquele povo está cativo, preso. Aquele povo está sendo oprimido. Mas o que Deus prometeu lá atrás, Ele vai cumprir. O que Deus promete, como nós lemos aqui, Ele cumpre. Como nós lemos aqui no versículo 2, eu vou ler mais uma vez. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha dele, e a mulher concebeu e teve um filho. Se nós olharmos esse contexto, nós vemos a perseguição daquele rei sobre aquele povo. O rei, olhando aquele crescimento grande, um crescimento muito além daquilo que ele podia imaginar, ele via algo no seu coração. Ele falou: ó, vamos perseguir, vamos dar a ordem às hebreias que vão, às parteiras, que eles vão lá na hora do parto, ele mata os meninos, e as meninas vivem. Qual era a ideia daquele rei naquele momento? A ideia era: nós vamos tirar a força daquele povo, porque como nós sabemos, o homem é aquele que é o provedor. Não diminuindo as mulheres hoje aqui, mas nós vamos tirar a força daquele que trabalha, daquele que vai multiplicar. E nós olhamos para isso, a ideia de Faraó era qual? Se nascer menino, morre. Se for menina, vive. A ideia de Faraó era: vamos intercalar sobre essa nação. Porque se nascesse 10 meninas e não nascesse nenhum menino hebreu, o que iria acontecer no futuro longo? Aquelas meninas eram obrigadas a casar com os egípcios. E ali estava o quê? Aquela nação já não era mais uma nação hebreia, era uma nação egípcia. A ideia era boa, a ideia dele era maravilhosa, só que ele não sabia que a força não vinha do homem, não vinha do braço, aleluia, a força vinha de Deus. Sabe disso? Sabe, irmão, o que eu quero dizer para você? Quando você olha para a situação, você olha para o problema, você olha para a dificuldade e diz assim: não tem jeito, está difícil, pastor, eu não consigo, eu não posso, porque nós olhamos para o homem, nós não olhamos para Cristo. Aquela nação, ele não sabia, aquele faraó, que a força vinha do céu. Interessante que o Espírito Santo me dá algo aqui, é maravilhoso. E eu agradeço, sou grato a Ele, porque lembra da multiplicações dos 5 pães de cevada, dos 2 peixinhos. O interessante é que quando aquele povo está ali ouvindo Jesus, porque onde Jesus estavam os milagres, as maravilhas. Jesus, ele faz uma pergunta aqui: aonde nós compramos pão para dar de comer a esse povo? Jesus estava comovido por aquele povo. Ele fala: ó, 200 que ele teve não seria o suficiente. Eu falei isso esses dias. Sabe por quê? Porque era 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Imagina naquele momento, que padaria que estaria preparada para servir tanto pão, se fosse no dia de hoje. Aí veio André e disse assim: ó, tem menina aí que tem
Na mesma hora que ele tem a solução, ele já não tem mais a solução. Na mesma hora que ele chega e fala, tem 5 pães e 2 peixinhos, na mesma hora é a solução. Mas na mesma hora ele diz assim, o que é isso para nós? O interessante é que Jesus, naquele momento, ele olha e diz assim, manda assentar em todos. Sabe por quê? Porque a provisão não vem da terra, não vem do homem, vem do céu, vem de cima. Então quando nós olhamos para nossos problemas, para a nossa dificuldade, nós vamos ver homem, nós vamos olhar para o horizonte. A nossa visão é ampla, mas quando você olhar para o problema, você olha para o céu, que a solução vem. Não quero fugir do tópico, só que eu olho aqui, a ideia dele é muito boa, é maravilhosa de falar. Só que tem uma coisa, quando aquelas parteiras chegam para fazer o parto das hebreias, elas já deram a luz. Não dá certo o plano. Elas voltam rapidinho, vai, o rei chama as parteiras hebreias e fala assim, ó, por que vocês não mataram os meninos? E elas dizem, é porque quando nós chegamos, elas já concederam. Então a ordem do rei é, ó, aos soldados, joguem todos os meninos dentro do rio. É para matar tudo, não é para viver nenhum. Vai nas casas e vai matando os meninos. Aqui que eu quero pregar para vocês. Aleluia. Ah, Espírito Santo, o Elinho nessa noite, e você faz parte de nosso mundo. O interessante é que vai uma mulher da casa de Levi, de casa longe. Aquela mulher naquele momento, Joquebed, está fazendo o quê? Ela está grávida. Ela vai dar a luz. Se nós olharmos para esse contexto, qual de vocês, mulheres, nessa noite, que numa situação dessa, sabendo que a ordem do rei era se nascesse homem, morresse, que mulher ia querer conceder? Que mulher ia querer dar a luz? Nenhuma ia querer que seu filho morra. Nenhuma ia querer conceder um filho, não sabendo se era homem ou se era mulher. Se viesse mulher, ia viver, mas se fosse homem, ia morrer. Nenhuma ia conceder. Era um problema. Era um problema muito grande. Eu imagino o marido de Joquebed chegando e dizendo para ela assim, ó, você arrumou um grande problema. Mas o que parece um problema para você nessa noite, para Deus é a solução. Sabia? Por que não? Joquebed, ela tem um filho, ela concebe um filho, ele é levado e ele é escondido por 3 meses, ele é colocado num lugar onde ninguém podia ver, por 3 meses ele fica escondido. Aí olhando esse contexto, vendo, a Bíblia diz que o menino era formoso, o menino era belo, era lindo, e que ele ficou só apenas 3 meses escondido, e o menino cresceu. Quero dizer algo para você nessa noite, que milagres de Deus, até escondido ele cresce.
eu já desisti. Deus nessa noite veio dizer para você: tira aquele documento, tira aqueles sonhos que você engavetou, que você não sonha mais, porque tem milagres de Deus chegando na tua vida. Sabe por quê? Porque milagres de Deus até escondido ele cresce. Milagres de Deus não precisa de Facebook, não precisa de Instagram, não precisa de vitrine para crescer. Ele cresce até escondido, pastor. Ele cresce até guardado. Não precisa te mostrar. Só que chega um tempo que não tem mais como esconder. Chega um tempo que você tem que colocar para fora. Chega um tempo que você tem que se abrir e falar: eu não vou guardar mais. Os meus sonhos vão ter que ser realizados. O que nós estamos vivendo nessa noite? Um ano apostólico de Salomão. Um ano do crescimento. Um ano de você colocar todos os seus projetos, tudo aquilo que você sonhou para fora. Sabe por quê? Porque aquilo que você guardou, que estava engavetado, Deus trouxe hoje à tona. Ele vai crescer, ele vai multiplicar. Você crê nessa palavra? Eu creio. Eu creio. Porque o projeto de Deus até escondido ele cresce. O interessante é que passa-se 3 meses e ele tem que sair para fora. A mãe dele fica preocupada. E agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? Vou matar o meu filho. Tem apenas 3 meses. A ideia, ela tem uma ideia, ela coloca aquele menino lá, no cesto. Coloca aquele menino sobre aquele cesto e leva, coloca no rio e solta. Acabou, não tem mais jeito, meus sonhos. Pelo menos ele não vai ser morto pelas mãos do soldado. Imagine uma mãe pegar seu filho e colocar no rio, aonde tinha crocodilos, tantos tipos de animais, mas era um desespero. O interessante é que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Deus Ele fala, Ele faz a tua vida. Quando Deus Ele quer, não tem como. Naquele momento, aquele menino está descendo. A Bíblia diz, ela é categórica nos dizer que a filha de Faraó tem um momento ali, aonde ela vai com as donzelas passear pela beira do rio Afrata. A Bíblia diz que as donzelas estão passeando na beira da praia. E a filha de Faraó está mais acima. E ela está olhando. Quem vê aquele menino? Quem olha, quem vê aquele menino é quem? A filha de Faraó. Parece tão simples isso. Mas quando Deus Ele prepara pessoas que têm condições de cuidar daquele que Ele enviou. Era mais fácil as donzelas ter visto aquele menino. Era mais fácil as donzelas que estavam na beirada ter visto, olhado. Mas quem viu foi a filha de Faraó. Aí eu entendi o propósito. Porque Moisés, ele precisava de nascer. Ele precisava de aprender os costumes dos egípcios. Por quê, pastor? Para não dominar aquele povo no Egito. É propósito. Por mais que você olhe nas situações, por mais que você olhe, muitas vezes as coisas que você está passando, está muito difícil, não está combinando, não está batendo os propósitos. Mas Deus
Olha para o seu irmão nesta noite e fala assim: eu também sou filho de Abraão. Isso é profético. Olha para lá, profetiza sobre a sua vida. Você também é filho de Abraão. Eu sou filho, você também é filho. Mas o que é isso, pastor? Eu também faço parte da promessa. Eu também faço parte. Nós fazemos parte dessa promessa. O interessante é que naquele momento eles estão ali. Aquela mulher, na ordem dela, pega o menino. E o menino era formoso. E o menino chorava. A filha de Faraó olha para aquelas damas que estão ali do lado, acompanhando. E elas dizem assim, ela diz: arruma uma mulher que possa amamentar. A irmã, podemos dizer a tia daquele menino que estava observando. Eu conheço uma, ela vai, quem que vai conceder? Quem que vai amamentar aquele menino? A mãe de Moisés. Eu também, pastor. É muito lindo isso. Tudo preparado. E o mais interessante é que aquela mulher diz a ela: arruma uma para amamentar e diz a ela que eu vou pagar o salário. Você que entrou aqui nessa noite preocupado, você que entrou nessa noite talvez abatido, as coisas não estão andando. Que ano é esse que nós estamos vivendo? Um ano de sabedoria, prosperidade, e as coisas vêm para mim e não acontece nada. Calma, descansa. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Paciência, descansa no Senhor, espera no Senhor. Sabe por quê? Porque é na espera, é na sabedoria que nós vamos alcançar de Deus. A filha de Faraó diz daquela mulher: o nome dele vai ser Moisés, porque das águas eu tirei. Agora eu quero dizer para você essa noite: você tem dúvida do que Deus prometeu para você? Você tem dúvida do que Deus pode fazer? É um ano apostólico, mas eu já vi tantas maravilhas acontecer, tantos milagres, que eu posso contar para você. Se você ainda tem dúvida que aquele Deus que prometeu que pode fazer, Ele continua fazendo. E Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para levar todos os nossos pecados, para levar o nosso jugo, por morrer por mim, por você. Só que o mais lindo de tudo é que no terceiro dia Ele ressuscitou. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque Ele está aqui hoje, em nosso meio. Ele está aqui. E eu posso dizer para você que Ele continua operando milagres, Ele continua curando, Ele continua transformando famílias. Sabe por quê? Porque eu posso dizer que Ele ainda cura, Ele
que Abraão prometeu lá atrás, que Deus deu o teu filho. Ele me curou de algo que a medicina dizia: não tem mais jeito, não tem cura, é o pior câncer que possa ter no ser humano. Eu vim de lá, de Marília, à frente de Marília, para dizer para você que esse Deus, que esse Jesus existe. Que eles olharam para mim e falaram: não tem mais jeito, se tirar ele morre, e se deixar ele morre. É esse Jesus que eu vim trazer e dizer para você nessa noite. Você que entrou aqui, vem dizendo: não tem jeito, é Ele. E quando Ele fala comigo nessa noite, o Espírito Santo, eu tenho que sair do contexto, eu tenho que dizer o que Ele faz. Porque quando eu entro naquele corredor ali do hospital, aonde não tinha mais jeito, eu olho naquela cadeira de roda do lado, uau, eu não estou sozinho, tem alguém do meu lado, tem alguém, e aquilo me traz uma paz tão grande. Irmão, para você entender, era algo no meu olho, que todos os dias eu levantava de manhã, a primeira coisa que eu vinha era aqui. O meu café da manhã, o meu bom dia, era aquele câncer. Mas ali vinha o grandão da Galileia, aquele que venceu a morte. Ele olha para mim e diz assim: agora eu vou confundir a medicina, ao ponto de levar os exames para aquele especialista, aquele médico que foi sincero em dizer para mim que ele morre, se não mexer, morre, e dizer assim: ó, não tem mais nada. Você está curado. E o interessante é que faz muitos anos, e depois daquilo eu chorava, mas não lacrimejava. E aquilo me tocava, aquilo mexia comigo. É interessante que quando eu vou falar de Jesus, eu vou falar que Ele está ali, que Ele faz, que Ele cura, porque eu sou um testemunho vivo. Eu começo a chorar, eu começo a lacrimejar. Deus, Ele não faz nada pela metade, Ele faz perfeito. E eu te trouxe aqui nessa noite, você vê o que você está passando, o que você está sentindo, qual é o seu diagnóstico. Ele ainda faz, Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda transforma. É esse Deus que me trouxe aqui para dizer para você: você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Ah, pastor, mas eu estava sem força, eu não tinha mais força de vir, de te buscar, de te adorar. Quando você sair daqui de dentro dessa igreja hoje, você anuncia lá fora: Jesus ainda cura, Jesus ainda transforma, Jesus
É um ano apostólico. É um ano onde nós vamos viver os milagres de Jesus. Irmão, eu vim dizer algo para você nessa noite que crê, acredita. Eu não sei o que você entrou aqui, o que você está passando, mas tinha momento que era eu e ele. Era eu e ele. Eu falava, por quê? Aí ele dizia para mim, Espírito Santo, existe um propósito. Existe um propósito. Como eu preguei aqui, de José, se nós olharmos para ele, ele tinha tudo para desistir. Se vocês olhassem para mim, na minha situação que eu estava, vocês tinham não. Eu tinha tudo para desistir. Só que eu falava, eu creio. Eu creio. Eu creio. Quero dizer para você nessa noite, Ele está aqui. Ele pode fazer. Ele pode transformar. Eu não vim aqui te emocionar. Eu não vim aqui querer que você tenha pena, tenha dó. Eu vim dizer o que Jesus ainda pode fazer. Chegou o tempo de nós, como igreja, de pararmos de acreditar, de nós pararmos de dizer, Jesus ele fazia, nós lemos a Bíblia, nós lemos o Testamento e vemos tantos milagres. Ele faz ainda. Busca, irmão. Vem para a casa de Deus com amor. Vem para a casa de Deus não por obrigação, mas vem porque arde algo dentro de você. Venha e diz, eu te amo, Jesus. Venha agradecer, falando, obrigado, porque eu sou próspero. A prosperidade está acima de tudo. Está acima de riqueza, está acima de bens, está acima de tudo. Ser próspero é poder estar aqui. É poder adorar a Deus. Aproveite essa oportunidade hoje. Aproveite e diz para Ele, obrigado. Eu não vim aqui por prosperidade, por dinheiro. Eu não vim aqui por essas coisas. Eu venho aqui porque o Senhor é o centro da minha vontade. Eu vou nessa noite dar um minuto para você fechar
Corações que creem, que acreditam, que choram por Ele. Enquanto você ora, Ele visita. Ele visita nessa noite a tua vida, a tua casa. Espírito Santo, toca nela, Pai. Toca nela nessa noite, para que ela possa sair daqui sabendo, Pai, que o Senhor é Deus. Toca, Espírito Santo. Vai, Pai. Agora, Espírito Santo. Sim, Jesus. Espírito Santo. Vem trazendo curas, milagres, maravilhas. Em nome de Jesus. Sim. Que ela possa se esvaziar. Em nome de Jesus. Quem está aprendendo a andar satisfeito nele? O Senhor está nos ensinando. É desde o berço, é desde o ventre da mãe. Sim. O Senhor está falando de dependência dele. É sobre você, aonde você está olhando, de onde está seu olhar, de onde está o almejar da sua vida. Nós estamos na noite profética, nós estamos na conferência de sabedoria, de prosperidade, mas a verdadeira prosperidade, a verdadeira sabedoria é se conectar em o que o céu está falando, e se conectar na visão que o céu está dizendo. Está priorizando o que hoje? A sua vontade ou a vontade do céu? Aonde está o seu olhar? Aonde está o seu tesouro? Onde está o tesouro? Como é a prosperidade? Ali vai estar o coração. Nós não estamos para isso, tudo vai passar. Mas nós sabemos que Ele é dono do ouro, da prata. Ele é dono. E nós somos o quê? Filhos do dono. E se não obtermos aqui, nós já temos tudo, porque nós somos eternos. Ei, pare de viver pouco. Pare de querer o pouco. Ele é de verdade. Esse ano, pastor, quer que você se levante suas mãos e comece a pedir a verdadeira prosperidade. Comece a pedir o olhar do céu. Salomão ele podia pedir o olhar dele, a vontade dele, mas ele pediu a vontade do céu. Eu quero sabedoria. Eu quero que o Senhor me dê conhecimento, mas para fazer a tua vontade. Você tem pedido isso? Se não, comece a pedir agora.
Senhor, aqui no mês de janeiro, fevereiro, nós possamos pedir o conhecimento do Senhor Jesus, a conexão do céu na terra, porque o Senhor nos escolheu para isso. O Senhor nos escolheu para conectar todos os meses da nossa vida, todos os dias da nossa vida, e nós venhamos determinar que a sua vontade venha se fazer presente, ou a sua vontade venha ser prioridade sobre a nossa vida. Em fevereiro, em março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, em todos os meses, porque eu sou teu e tudo é do Senhor. Fala assim: eu sou do Senhor, eu quero viver com o Senhor. O que tem barrado a sua vida com o Senhor? Hoje nós ouvimos que o Senhor cuidou desde o nascimento. Você acha que Ele não vai cuidar agora dessa causa pequenininha que está na sua vida? Mas ao mover do céu, você é o veículo. O veículo é você. Porque a presença, o combustível, é a presença dele te guiando. Aí nós vamos falar igual Paulo: eu quis ir para a direita, ele me levou para a esquerda. Você tem coragem disso? Se você querer ir para a direita e o Senhor falar: não, é para a esquerda. Prosperidade é a vontade de Deus. E você sair desse culto e falar: Senhor, que seja feita a sua vontade. A sua vontade é boa, perfeita, a minha é ruim. Aplauda o nome dele, aplauda o nome dele. Porque ele te escolheu. Esse aplauso você já recebeu. Você não precisa dar mais nada. Você não precisa receber mais nada. É esse o aplauso. Porque ele já te deu tudo. Fala assim: eu tenho tudo. Eu tenho o sangue de Jesus na minha vida. Levante suas mãos assim. Agradecer aqui aos meus irmãos. Agradecer por esse momento maravilhoso. E só quem está nesse momento sabe o que o Senhor falou conosco hoje. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Digam